Isaías capítulo 13. Juízo contra a Babilônia. Esta é a mensagem que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão acerca da Babilônia. Levantai uma bandeira sobre o monte árido. Levantai a voz para eles. Acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu mesmo dei ordens aos meus consagrados. Sim, já chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que exultam com orgulho. Há um tumulto como o de uma multidão enorme sobre os montes, um vozerio de reinos, de nações se reunindo. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército para a guerra. Eles vêm de uma terra distante, das extremidades do céu. O Senhor e as armas da sua indignação para destruir toda aquela terra. Chorai, porque o dia do Senhor está perto. Virá como destruição do Todo-Poderoso. Pelo que todas as mãos se enfraquecerão e o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão desanimados, dores e aflições tomarão conta deles. Sofrerão como a mulher no parto. Olharão assustados uns para os outros, ficarão com o rosto vermelho. E já vem o dia do Senhor, dia horrível, com furor e ira ardente, para destruir a terra e dela exterminar os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a luz. O sol escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Punirei o mundo por sua maldade e os ímpios pelo seu pecado. Acabarei com a arrogância dos orgulhosos e abaterei a soberba dos cruéis. Farei os homens mais preciosos do que o ouro puro, sim, mais do que o ouro fino de Ofir. Portanto, farei estremecer o céu e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ira ardente. E como a corça perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, assim cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for encontrado será traspassado, e todo o que for apanhado cairá pela espada. E seus pequeninos serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Suscitarei contra eles os medos que não farão caso da prata, nem terão prazer no ouro, e os seus arcos despedaçarão os jovens, não terão dó do que saiu do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor e o orgulho dos babilônicos, ficará como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela por muitas gerações, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem os pastores levarão os seus rebanhos para descansar ali. Mas as feras do deserto repousarão naquele lugar, e as suas casas se encherão de cães selvagens. E ali as avestruzes habitarão, e os bodes selvagens pularão. As hienas uivarão nos seus fortes, e os chacais nos seus palácios luxuosos. O seu tempo está bem perto, e os seus dias não se prolongarão. Isaías capítulo 14. A restauração de Israel. O Senhor terá compaixão de Jacó, voltará a escolher Israel e o restabelecerá na sua própria terra. Os estrangeiros se ajuntarão a eles e se unirão à casa de Jacó. Os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá como servos e servas na terra do Senhor, e aprisionarão os seus conquistadores e dominarão os seus opressores. Cântico de triunfo sobre a Babilônia. No dia em que Deus te der descanso da tua dor, da tua angústia, da dura escravidão com que te escravizaram, rirás do rei da Babilônia com este dito: como acabou o opressor, como cessou a tirania. O Senhor já quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos dominadores, que feria os povos com furor, com açoites incessantes, e que
em ira dominava as nações com uma perseguição implacável. Toda a terra descansa e está sossegada. Todos rompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano se alegram por ti, dizendo: Desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O Seol se agitou nas profundezas para encontrar-te na tua vinda. Despertou por ti os mortos, todos os que eram príncipes da terra, e fez levantar dos tronos todos os que eram reis das nações. Esses todos responderão e dirão: Também estás fraco como nós, e te tornaste como um de nós. O teu orgulho foi lançado na sepultura, junto com o som de tuas harpas. A tua cama é de bichinhos e a tua coberta de larvas. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações? Tu dizias a ti mesmo: Subirei ao céu e elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao Seol, ao mais profundo do abismo. Aqueles que olharem para ti observarão, pensarão e dirão: Este é o homem que fazia estremecer a terra e que abalava os reinos? Era ele que fazia do mundo um deserto, destruía as suas cidades e impedia que seus cativos voltassem para casa? Todos os reis das nações, todos eles foram sepultados com honras, cada um no seu túmulo. Mas foste tirado da sepultura como um ramo odiado, coberto de mortos atravessados pela espada, como os que descem as pedras da cova, como o cadáver pisado com os pés. Não te ajuntarás com eles na sepultura, porque destruíste a tua terra e matastes o teu povo. Que a descendência dos malignos não seja jamais mencionada. Preparai a matança para os filhos por causa da culpa de seus pais, para que não se levantem por sua terra e encham o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei da Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. Farei dela um lugar de bichinhos selvagens, uma região pantanosa, e a varrerei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia contra os assírios. O Senhor dos Exércitos jurou: Como pensei, assim se cumprirá. Como determinei, assim acontecerá. Destruirei a Síria na minha terra, e a esmagarei nas minhas montanhas. Então o seu jugo se afastará dele, e a carga será tirada de seus ombros. Esse é o plano determinado para toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. O Senhor dos Exércitos determinou isso. Quem validará? A sua mão está estendida. Quem a fará recuar? Profecia contra os filisteus. Esta mensagem veio no ano da morte do rei Acaz. Ó filisteus, não vos alegreis todos vós por estar quebrada a vara que vos feria, porque sairá uma vibra da raiz da cobra, e o seu fruto será uma serpente que ataca. Os mais pobres serão apacentados, os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e os que restarem serão destruídos. Chora, ó porta, grita, ó cidade, tu estás toda derretida, ó Filistia, porque do norte vem fumaça, e não há covardes nas suas fileiras. Que se responderá aos mensageiros daquela nação? Que o Senhor fundou Sião, e que nela os aflitos do seu povo terão refúgio. Isaías capítulo 15. A futura ruína de Moabe. Mensagem acerca de Moabe. Ar, em Moabe, ficou em ruínas na mesma noite em que foi destruída. Kir, em Moabe, ficou em ruínas na mesma noite em que foi destruída. A filha de Dibom subiu aos altares para chorar. Moabe pranteia por Nebo e por Medeba.
Todas as cabeças estão calvas e toda a barba foi rapada. Nas suas ruas vestem-se de saco, todos andam pranteando nos seus terraços e nas suas praças, e choram sem parar. Tanto Esbom como Eliale andam gritando. Até em Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os guerreiros de Moabe clamam e ficam profundamente perturbados. O meu coração clama por Moabe. Os seus nobres fogem para Zoar como uma novilha de 3 anos. Vão chorando pela encosta de Luite. Gritam no caminho de Oronaim por causa da destruição. As águas de Ninrim secaram. Secou-se a pastagem e o capim morreu. Já não há mais verde. Por isso levam a riqueza que ajuntaram e os bens que acumularam para além do ribeiro dos salgueiros. Pois o pranto já atinge as fronteiras de Moabe, o seu clamor chegou até Eglaim, e o seu gemido até Bir-Elim. As águas de Dimon estão cheias de sangue, e ainda acrescentarei isto a Dimon, um leão contra os que escaparem de Moabe e contra o restante que ficou na terra. Isaías capítulo 16. Enviai cordeiros ao governador da terra, atravessando o deserto desde Selá até o monte da filha de Sião, como pássaros que vagueiam atirados para fora dos ninhos, assim são os moabitas junto aos vales do Arnon. Dá conselhos, executa juízo, faz a tua sombra como a noite em pleno meio-dia, esconde os refugiados e não denuncie os fugitivos. Habitem entre vós os refugiados de Moabe, sede para eles um refúgio contra o destruidor. Quando o violento for exterminado e tiver cessado a destruição, e os opressores tiverem desaparecido da terra, um trono será estabelecido pela misericórdia e pela verdade alguém se assentará nele. No tabernáculo de Davi, alguém que julgue e que procure executar juízo e seja ágil em aplicar a justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, da soberba exagerada, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor. É uma soberba inútil. Portanto, os moabitas gemerão, todos gemerão por Moabe. Lamentareis com aflição pelos bolos de passas de Kir-Haresete, porque os campos de Esbom e a vinha de Sibma secaram. Os senhores das nações derrubaram seus ramos que chegaram a Jazer e espalham-se para o deserto. Os seus rebentos se estenderam e atravessaram o mar. Por isso lamentarei pela vinha de Sibma, com lamento de Jazé. Eu te regarei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eliale, porque caiu o grito da batalha sobre os teus frutos de verão e sobre a tua colheita. A alegria e o regozijo fugiram dos pomares, e não se canta mais nas vinhas, nem há alegria alguma. Já não se pisam as uvas nos lagares. Eu fiz cessar os gritos de júbilo da colheita. Por isso minha alma geme por Moabe como a harpa e o meu íntimo por Kir-Heres. Quando Moabe se apresentar nos altares das colinas já cansado, e quando entrar no seu santuário para orar, nada obterá. Essa é a palavra que o Senhor falou no passado acerca de Moabe. Mas agora diz o Senhor, em 3 anos, como os anos exatos de um contrato de trabalho, a glória de Moabe e todo o seu grande povo serão humilhados, e os que lhe restarem serão poucos e muito fracos.